Lição de quinta-feira, o segundo anjo. Lembra que eu acho que foi antes de ontem a gente analisou a visão, né, dos adventistas sobre a escravidão baseado no primeiro anjo, né, de Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E hoje nós vamos analisar onde que a gente encontra na voz do segundo anjo, né, na mensagem do segundo anjo, também apoio para não sermos a favor da escravidão. Mas antes, eu quero ler o finalzinho da lição de quinta-feira que diz assim, olha, as publicações adventistas da década de 1850 expressavam uma preocupação ainda mais profunda com as igrejas norte-americanas do que com o governo dos Estados Unidos. Esse apoio completamente equivocado do cristianismo norte-americano é bastante decepcionante, especialmente em comparação com o movimento bem-sucedido algumas décadas antes para abolir a escravidão na Inglaterra. A abolição da escravatura nos Estados Unidos poderia ter ocorrido muito antes se não fosse pelas igrejas cristãs que a defenderam. Ou seja, muitas igrejas cristãs defendiam a escravidão baseado na Bíblia. E é um problema sério, porque quando a gente defende um erro em nome de Deus, aí a coisa é muito pior do que a gente possa imaginar. Não é o foco da nossa conversa de hoje, mas tenha certeza que daqui para diante, em nome de Deus, muita coisa que não é de Deus vai acontecer. Ok? Então, fique esperto a respeito desse assunto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, né, é no segundo anjo que nós temos aqui no versículo 8 de Apocalipse capítulo 14, diz assim, ó, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia. Ou seja, o convite do segundo anjo é que as pessoas saiam da Babilônia. O que era a Babilônia? Babilônia era um simbolismo de sincretismo, de adoração a outros deuses, de confusão religiosa. Então, quando o segundo anjo fala assim, ei, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, estava dizendo assim, sai dessa confusão de pensamentos. Ok, isso é que a gente tem de Babilônia. Mas vamos lá em Babilônia, vamos ver algumas outras características que tinha em Babilônia para ver o que mais que a gente pode aprender. Venha comigo até o livro de Daniel. Só que é o seguinte, eu vou ler o livro de Daniel nessa Bíblia aqui, olha, que é a Bíblia A Mensagem, que é Daniel capítulo 4, versículo 27, que diz assim, ó, portanto, ó rei, aceite meu conselho, abandone seus pecados, Daniel, falando para o rei ali da Babilônia. Abandone seus pecados e comece a viver diferentemente. Abandone seus pecados e comece a viver diferentemente. Quais pecados? Deixe essa vida de maldade, viva com justiça e cuide dos necessitados e desamparados. Só assim o Senhor continuará a viver tranquilo. A característica de Babilônia era exploração dos necessitados. Você está entendendo? Então, quando a gente analisa em Apocalipse capítulo 14, falando assim, ei, sai de Babilônia, está dizendo, saia, inclusive, dentro desse processo de explorar pessoas, de você não pagar de forma justa o trabalho das pessoas, de você explorar aquele que é necessitado. E quando a gente olha para essa visão, ótimo, por isso que os pais da nossa igreja, por isso que os primeiros adventistas, eles não podiam apoiar a escravidão. Por quê? Apoiar a escravidão era uma característica da própria Babilônia. E agora existe um movimento falando assim, sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Então você sai de Babilônia, sai e deixa para trás, inclusive, as suas manias, os seus costumes. E um deles era explorar os necessitados. Beleza? Amanhã a gente continua.